Olá, eu sou o Alessandro, esse é o canal Trilha da Prosperidade e vou dar continuidade na leitura do livro O Poder da Escolha Certa, de Raymond Charles Barker. Estou no capítulo 3. Subtítulo: Decisões Erradas. Qualquer decisão errônea que você possa um dia ter tomado deixará de ser importante quando a atenção se deslocar dela para uma razão criativa, a fim de que você viva no aqui e agora. A mente adulta, dando continuidade ao processo da vida, é obrigada pela necessidade de pensar no agora e esquecer os erros da infância. Você sabe que não pode avançar pensando em retrocesso. A experiência lhe ensinou muitas coisas e você usa a sabedoria dessas experiências para lidar com os assuntos que estão próximos. Novas ideias estão sempre tão perto de você quanto o próximo pensamento. A mente é inexorável e você é uma individualização da mente. Você é uma pessoa adulta em um mundo adulto e precisa raciocinar como adulto. Cada momento que passa desperto está tomando decisões. A maioria delas está certa, algumas poderão estar erradas. Ao longo de um intervalo, você poderá descobrir que a decisão que considerava errada, na verdade estava certa. Não raro, a névoa do pensamento material anuvia o senso de valor. No entanto, o tempo desobstrui a visão e enxergamos as coisas como elas realmente eram. Nenhum poder está em algum lugar julgando as pessoas. Nos artigos Sistemas de Pensamentos, suavizamos o fardo de culpa acreditando que Deus nos puniria mais tarde por nossos erros. Hoje vemos que as coisas não são assim. Toda a culpa é criada por nós mesmos. O único registro mantido encontra-se no campo da memória do subconsciente. Não existe nenhuma divindade para julgar ou punir. Existe apenas a vida seguindo adiante. E aqueles que são capazes de minimizar as suas decisões erradas seguem adiante com a vida, em uma manifestação da vida. Quanto mais você entende a si mesmo como consciência, mais livre de culpa você fica. Você fixa a sua atenção em originar a próxima ação correta. O otimismo permanece imperturbável. Você aprendeu com os seus erros, mas não ficou paralisado por eles. Esse é o caminho da ordem progressiva, o caminho do pensamento criativo. Subtítulo: Decisões sobre metas. O homem não vive apenas de pão, ele vive de tomar decisões. Aprendi muito a respeito da arte da ciência de tomar decisões saudáveis ao longo de inumerosos anos em que me dediquei ao aconselhamento psicológico. Quase todo mundo que vem se consultar comigo está com problemas, os quais resultam principalmente de decisões erradas. As pessoas sempre perguntam: por que fiz isso? Por que fiz aquilo? A psicologia tem a resposta para essa pergunta, e as explicações do psicólogo são úteis. No entanto, é preciso que haja mais que uma explicação para o motivo pelo qual uma situação negativa aconteceu. Tem de haver esperança. Só posso ajudar as pessoas se conseguir reviver a esperança nelas. A esperança é um potencial na mente de todo mundo. Um número enorme de pessoas a utilizam como fantasia, ilusão ou como um meio de se esquivar das decisões que precisam ser tomadas no momento. Entretanto, muitas vezes reparo que as pessoas que passam por dificuldades precisam ter um potencial de esperança renovado na consciência. Ao mesmo tempo que compreendem que as decisões do momento presente não podem ser evitadas. A esperança renovada afasta um pouco as considerações negativas.
diminui as perguntas relacionadas com o problema e faz com que se comece a pensar no futuro com certo otimismo, por menor que esse seja, e acelera o espírito, deixando que uma fresta de luz comece a reduzir a escuridão. É necessário que haja expectativa de algo bom que se aproxima para que a mente seja saudável. O amanhã precisa ser interessante para que uma vida criativa seja praticável. Quem está deprimido não sabe disso. Sua atenção está concentrada no motivo pelo qual está com problema. A atenção do pensamento criativo se fixa em como ele pode escapar do problema. O leitor desse livro talvez se beneficie se fizer uma pausa para descobrir qual é a sua atitude. É óbvio que não existem problemas definitivos. Existe sempre uma solução para qualquer situação. O que acabo de dizer não é apenas um chavão, é uma verdade. Toda ciência e arte terapêutica se baseia nessa verdade. Existe sempre uma saída para muitos, e muitos nunca as encontram, devido à importância da atitude negativa e derrotista. Toda ciência e arte terapêutica envolvem fracassos e sucessos. Muitos vão ler esse livro e dirão que ele tem valor, mas não extrairão nenhum benefício dele. Outros vão assimilar as ideias nele contidas, com as quais concordam, e acharão úteis para tomadas de decisão. A expectativa mental é o segredo tanto da saúde mental quanto da depressão mental. Por trás de tudo isso está o fato do objetivo a longo prazo. A pessoa tem ou não um objetivo? Dessa pergunta dependem os resultados que a pessoa obterá de uma ciência ou de uma arte terapêutica. Embora tenha discutido esse ponto em capítulos anteriores, preciso voltar a enfatizar e partir de um novo ângulo. Há muitos anos, uma mulher, membro da minha igreja, veio se consultar comigo. Durante a conversa, ela mencionou a sua meta a longo prazo. Era uma meta negativa e, sem dúvida, imoral. Tendo em vista os anos de experiência em aconselhamento, a meta não era nem nova nem perturbadora para mim. Sabia que poderia ser modificada. Pelo menos a mulher tinha uma meta a longo prazo. Era mais do que muitas pessoas que se tratavam comigo. Ela sabia aonde queria chegar. Apenas escutei sem julgá-la. Estava ciente de que o processo mental que havia levado seus pensamentos em direção a uma meta negativa também poderia levar os seus pensamentos em direção a um objetivo positivo. Depois de muita conversa, foi exatamente o que aconteceu na consciência dela. As energias mentais e emocionais reagiram às novas metas com o mesmo fervor e entusiasmo com que haviam respondido com a meta negativa anterior. Subtítulo: Quando é bom, que bom. Numerosas pessoas que este mundo rotula como boas, na verdade, são pessoas estáticas e assustadas, que precisam de coragem para cometer erros. Essa não é a verdadeira bondade, como você sabe muito bem. É a consciência estática que mantém o presente na esperança de que seja a resposta. Apenas a mente com uma meta criativa é uma mente sadia. É o que eu chamaria de mente boa. Permanecer imóvel na vida e sustentar o presente com um monte de clichês é, na realidade, um processo desintegrador. Superficialmente, a pessoa pode dar a impressão de estar tendo sucesso. Pode ser um cidadão exemplar, mãe ou pai dedicado, e a encarnação em pessoa do bom caráter.
No entanto, a morte está em ação na sua consciência e, em raros momentos, ela sente que nem tudo está correndo tão bem na vida. O mundo nunca foi enriquecido por pessoas virtuosas e estáticas. Pensadores criativos que pensam progressivamente é que elaboram a marcha do progresso. A bondade deles não reside apenas na moralidade, mas também na mente que busca, que progride. Por mais que o presente seja agradável e tranquilo, esses homens e mulheres arriscam-se a enfrentar dificuldades para explorar o que pode vir a ser. Essa é a verdadeira bondade e ela é sua se o desejar. Talvez você tenha conforto demais na vida. Todas essas decisões dizem respeito a questões do cotidiano. Você acha que está seguro tanto agora quanto nos anos que virão. Talvez seja um daqueles que precisam de uma mudança dramática. Rotinas confortáveis sempre resistem a mudanças dramáticas. Talvez seja um daqueles que não desejam que novas decisões coloquem em risco a segurança do momento e que tenha confiança no bem inato e acreditam. Não. Talvez sejam um daqueles que não desejam que as novas decisões coloquem em risco a segurança do momento, que têm confiança no bem inato e acreditam ser pessoas dignas do céu. Sua meta e decisões relacionadas a ela são fundamentais para você. O pensamento espiritual nunca é um pensamento do agora. As ideias acabadas não são criativas. A vida diz respeito aos assuntos inacabados. A natureza nunca está satisfeita. Sempre compete consigo mesma, buscando produzir algo melhor que antes. A natureza é o estado natural de Deus. É a mente criando o novo e o aprimorando. Toda evolução evidencia uma mente progressiva, pensando de maneira nova, a fim de se aprimorar. Esse é o processo. Esse processo está em você, e na realidade ele é você. Subtítulo: O perigo do comodismo. O comodismo é um mal. Ele não tem lugar no processo criativo. Quando enfeitiça a mente, tem início aos problemas subconscientes. Você pode levar meses ou anos para se conscientizar da desintegração que ele produziu. Pode levar tudo na brincadeira, mas o processo degenerativo continua até que você acorde. Com o tempo, surge um problema sério que faz você se deter de repente e o obriga a reavaliar a sua consciência. De uma hora para outra, você se dá conta de que passou o tempo todo sendo levado de um lado para o outro, ao invés de se dedicar à atividade criativa. Relaxou e se entregou ao falso conforto da rotina, deixando de prestar atenção nas novas ideias. Seu modo de pensar e suas palavras estão fora de moda, embora sejam respeitáveis. Você ficou atravancado no mecanismo agonizante da mente, que funciona assim porque inconscientemente você desistiu de viver. Se alguém lhe dissesse que você havia inconscientemente desistido da vida, tenho certeza que você ficaria furioso. Ressaltaria todos os valores que criou na vida atual. Relataria os triunfos do passado. No entanto, no centro dos pensamentos haveria uma torturante sensação de fracasso. O sentimento de que não estava tudo bem. A verdade estaria clara como água. Você talvez quisesse ou não enxergá-la. Metas. Para muitas pessoas, essa é uma palavra ridícula. Os idosos dizem que é tarde demais. Os jovens afirmam que não têm a menor chance.
Pessoas de meia idade descrevem objetivos limitados e acham que elas são suficientes. Eu o desafio a pensar de maneira ampla. Eu o desafio a ter um sonho magnífico. Nada é impossível para quem se decide por uma possibilidade. O infinito responde concordando, tornando-se a coisa com que você determinou que existirá. A estrutura de opiniões pré-concebidas é a única coisa que limita a criação, mas ela está sujeita a mudar num piscar de olhos quando uma decisão for tomada. A seguir, há um tratamento espiritual para a utilização. Diga-o com frequência em voz alta. Reflita sobre ele. Você pode não concordar com as palavras, porque dependerá de novas ideias em sua mente. Ele o agitará, tirando-o do comodismo mental e acelerará a sua resolução em abandonar todas as letargias mentais e caminhar livremente em direção aos novos panoramas. Existe um só Deus, uma só mente, uma única vida e uma única verdade. Sou a preciosa individualização desse processo criativo. Não existem situações estáticas na vida, pois renuncio a todas as condições estáticas em minha mente. Estou aberto e receptivo a novas ideias. O alçapão da intuição encontra-se agora aberto em minha mente. Eu sou inspirado pelas ideias certas. Essas ideias são adequadas para mim. Meu propósito é claro. Declaro agora que todos os padrões subconscientes opostos aos meus objetivos serão neutralizados. Sei o que fazer e como fazê-lo. Minha meta está definida em minha consciência como sendo assim. Portanto, ela é assim. Eu a tenho, exulto nela, dou graças por ela e assim é. Repetindo, hein? Existe um só Deus, uma só mente, uma única vida e uma única verdade. Sou a preciosa individualização desse processo criativo. Não existem situações estáticas na vida, pois renuncio a todas as condições estáticas da minha mente. Estou aberto e receptivo a novas ideias. O alçapão da intuição encontra-se agora aberto em minha mente, e eu sou inspirado pelas ideias certas. Essas ideias são adequadas para mim. Meu propósito é claro. Declaro agora que todos os padrões subconscientes opostos aos meus objetivos serão neutralizados. Sei o que fazer e como fazê-lo. Minha meta está definida em minha consciência como sendo assim. Portanto, ela é assim. Eu a tenho, exulto nela, dou graças por ela e assim é. Fim do capítulo 3.